Isso aí, galera! Vamos a mais uma aula de história e hoje vamos falar sobre o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do socialismo, o fim da URSS. Vamos falar aí de alguns presidentes, algumas figuras importantes que passaram pela Rússia. Vamos falar de Lenin, vamos falar de como se deu esse processo do socialismo. Segue lá, acompanha a gente nessa nossa aula de hoje. A URSS, em seus anos finais, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era composta de 15 repúblicas socialistas soviéticas: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, hoje Belarus, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Kirguizia, hoje Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, hoje Moldova, Rússia, Tadejiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Olha só, nomes fáceis para a gente lembrar, destrava a língua, destrava a língua. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente vai falar também, dentro dessa URSS, a gente vai contar a história do Pacto de Varsóvia, da Primavera de Praga, algumas coisas bem interessantes que aconteceram nesse período, beleza? Vamos nos acompanhando aí na nossa aula. Vendo esse mapa da Rússia agora, a gente consegue visualizar algumas boas das histórias, quando da história de Napoleão Bonaparte, que tentou invadir a Rússia, depois acabou na estratégia, na teoria de terra arrasada, encontrou o maior do exército russo, o inverno. Nós lembramos da Rússia na Revolução Russa, a Rússia na Primeira Grande Guerra Mundial, a Rússia na Segunda Grande Guerra Mundial, todos esses fatores. É claro que nós vamos lembrar da Rússia também, de Lenin, Stalin, a Rússia de Mikhail Gorbachev e agora a Rússia de Vladimir Putin. Vamos lá, próxima. Essa tela agora, nós estamos lembrando aí a nova política econômica, NEP, para restabelecer a economia russa. Em 1921, o Lenin, que já havia tomado o poder, estabelece essa nova política econômica, cuja tônica foi a volta de certas práticas capitalistas. Cuidado, cuidado, práticas capitalistas dentro do próprio socialismo. Certas práticas capitalistas dentro do socialismo. Quando isso? 1921. Então a gente está voltando um pouquinho na história para a gente chegar na URSS. Vamos lá? Então aqui o que eu tenho dentro dessa história aí, dessa NEP, Nova Política Econômica? Acabaram as requisições forçadas na agricultura. Então as coisas começam a fluir. Pequenas fábricas foram desnacionalizadas para gerar o quê? Concorrência. Permitidos salários desiguais. Também, mesmo sentido, gerar uma concorrência para aumentar a produção. Outra questão lá, incentivos a capital estrangeiro para tirar a Rússia daquele atraso econômico. Organização de cooperativas para comerciantes e agricultores, aí com certeza características socialistas. E em 1922 foi criado o que? A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Então, nossa história de URSS começa a partir de 1922 com quem? Com Lenin, com a figura de Lenin, beleza? Dando sequência. Olha ali o que está acontecendo. Em 1924, morre Lenin. Com sua morte e a disputa do poder, ela fica entre Trotsky e Stalin. Quem ganha? É óbvio, Stalin. Com o apoio do Exército Vermelho,
o poder fica com Stalin, que torna-se secretário-geral do Partido Comunista. Então, aí a gente percebe, vai ter uma pressão, vai ter uma força militar por trás de tudo isso. Vamos seguindo. Na figura de Stalin, né, Stalin estabelece os planos quinquenais. Então, um planejamento de 5 anos, coletivizando a agricultura, a indústria pesada e bens de produção. Então, aí com características extremas socialistas. Lembrando que nós não temos um socialismo, né? Nós temos um stalinismo. Na agricultura surgiram dois tipos de cooperativa, as sovkhozes e as kolkhozes. As sovkhozes, que eram sovkhozes, eram cooperativas administradas pelos estados, enquanto que os kolkhozes eram administradas pelos camponeses, seguindo lá a figura de Stalin, né? Bem apessoadão, olha a figura dele, né? A pessoa aí que batia o olho, o povo tinha medo. Vamos lá. E aí eu pergunto para vocês, o que eram os gulags? O que eram os gulags? Vamos lá. Resposta: campos de trabalho forçado da ex-URSS, criados após a Revolução Comunista de 1917, para abrigar criminosos e inimigos do Estado. Gulag era uma sigla em russo para Administração Geral dos Campos, que se espalhavam por todo o país. Os maiores gulags ficavam em regiões geográficas quase inacessíveis e com condições climáticas extremas. Então, aí é um problema sério, aí tem uma questão aí muito grave. E quem que vai organizar aí? Quem? O Stalin vai aparecer daqui a pouco, pós-1924, figura de Stalin. Vamos lá. A combinação aí de isolamento, frio intenso, trabalho pesado, alimentação mínima e condições sanitárias quase inexistentes elevavam as taxas de mortalidade entre os presos. Para se proteger da violência, alguns grupos de presos criaram códigos e leis internas que deram origem à máfia russa, Vorvezakone, a máfia Rússia. A quantidade de campos foi reduzida a partir de 1953, logo após a morte de quem? De Stalin. Entenderam por que Stalin é a figura má dessa história? Aí, ditador que expandiu o sistema de gulags nos anos 30. Porém, os campos de trabalho forçado para presos políticos duraram até os anos de 90. Olha só, então aí uma parte dessa história, a história da URSS, né? Pedaço da Rússia também. Vamos lá, seguindo. Agora é bem legal a gente fazer uma linha do tempo, né? Nessa linha do tempo, vamos conferir alguns líderes importantes dessa URSS e da Rússia desde 1917. Então, iniciamos com Lenin, que vai introduzir o comunismo dentro da Rússia. É claro que na nova política econômica tem alguns traços de capitalismo. Depois vem o Stalin, que cria o que nós chamamos de stalinismo, 1924 a 1953. Depois, o Nikita Khrushchev. Veja que a data de Nikita Khrushchev é um período, lembrando que a Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 45, então Nikita Khrushchev fica de 1953 a 1964. Depois aparece a figura de Leonid Brezhnev, 1964 a 1982. Pois os dois que seguem não tiveram muito êxito. Foi o Yuri Andropov, ficou de 1982 a 1984, e o Konstantino Chernenko, que fica 1984 a 1985. Depois, quem vem acaba
vindo na sequência o Mikhail Gorbachev. Depois do Mikhail veio o Boris Yeltsin. Depois do Boris Yeltsin, o Vladimir Putin, que já está um longo período da história da Rússia, principalmente, né? Um longo período na história da Rússia. Aí. Lembrando que a URSS deixa de existir por volta de 1991. Beleza? E aí compondo o que nós vamos chamar de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Comunidade dos Estados Independentes. Vamos lá, seguindo. Então, a gente vai contar um pouquinho a história do Nikita. Né? Legal a gente contar um pouquinho a história aí do Nikita. Tem uma frase do Nikita que ela tem um sentido bem para a gente entender o seu governo. Políticos são iguais em todo lugar. Eles prometem construir pontes mesmo onde não há rios. Até parece que esta história a gente está vendo nos dias de hoje, a gente está vendo aí em todos os lugares, em todo o mundo. Né? Então vamos falar um pouquinho do Nikita Khrushchev. Em 1953, com a morte de Stalin, Khrushchev participou e venceu a disputa interna pela sucessão do ditador, tornando-se líder do Partido Comunista. Tomou algumas medidas que desagradaram o partido. Denunciou o culto à personalidade no governo de Stalin e os crimes cometidos durante os expurgos. Então, assim, ele abre a caixinha preta, né? Ele abre a caixinha lá de ferramentas e começa a punir, julgar, enfim, principalmente os fatos acontecidos no governo de Stalin. Vamos lá. O que acontece ainda? A partir de 1956, Khrushchev passou a ser o líder supremo da União Soviética. Legal. Seu governo caracterizou-se por uma relativa liberalização e pela tentativa de melhorar o nível econômico da população. Então, não estava ruim a situação? O governo de Stalin criou essa situação difícil, essa economia aí muito difícil. Na política externa, Khrushchev enfrentou momentos de tensão em encontros com o presidente norte-americano, Eisenhower, em 1959, e depois, na sequência, reuniu-se com o presidente John Kennedy. Então aí, gera cada reunião que acontece, gera uma preocupação aí, né? Dando sequência. A política de distensão sofreu impacto quando Khrushchev ordenou a construção do Muro de Berlim. Então agora nós estamos falando do Muro de Berlim? Agora nós estamos falando do Muro de Berlim, certo? Para impedir a evasão das pessoas por parte ocidental da cidade alemã sob influência soviética. Lembrando que a Alemanha estava dividida em 4 zonas de influência, e agora com o Muro de Berlim, 2 Alemanhas, ocidental e a Alemanha oriental. Né? Então, a porção oriental é soviética, porção ocidental, capitalista é. Lembrando que o Muro de Berlim, construído em 1961. Em 1962, Khrushchev tentou instalar mísseis em Cuba. Opa! Aí a gente vai falar da crise dos mísseis, né? Mísseis em Cuba, sob o pretexto de conter uma eventual ofensiva norte-americana. O fato causou pânico na opinião pública mundial e ficou conhecido como a crise dos mísseis. Gente, ia ser uma guerra aqui na porção da América. Ia ser um conflito na porção da América. Como ninguém teve os embargos econômicos de Cuba, Cuba tentou fazer acordo com a URSS. E a URSS começou, nesses acordos, a tentar instalar mísseis em Cuba. E aí gerou essa crise. 2 anos mais tarde, o Nikita Khrushchev foi afastado do poder e substituído por Leonid Brezhnev.
passou os últimos anos de vida distantes da política, isolado e em prisão domiciliar. Então não teve muito êxito a figura do nosso amigo Nikita Khrushchev. Então quem vai aparecer? Leonid Brezhnev. Vamos lá. No governo de Leonid Brezhnev, 1900, que vai de 1964 a 1982, tentou retornar o stalinismo. 1968 tentou salvar o socialismo na Tchecoslováquia. E aí ele vai mandar as tropas para que o socialismo não se visse abalado na Tchecoslováquia. Esse período ficou conhecido como a Primavera de Praga. Essa Primavera de Praga é um primeiro momento da história que tem-se a participação do Pacto de Varsóvia. O que era o Pacto de Varsóvia? Intervenção militar do socialismo, dos países comunistas, sendo que tinha de contraponto a OTAN, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte, que representava aí a porção dos capitalistas, essa reunião dos países capitalistas. Então, com Leonid Brezhnev teve tensão, já vimos lá pelo primeiro item, né? Retornar ao stalinismo. Vamos lá. Brezhnev estendeu a esfera de influência soviética por todo o mundo, prestou apoio ao Vietnã do Norte, socialista, na guerra contra os Estados Unidos, o Vietnã contra os Estados Unidos, enfrentou a República Popular da China em 68, 69, está aí indo apoiar os países comunistas, apoiando-se na teoria segundo a qual o RSS tinha o direito de intervir quando o socialismo estivesse ameaçado num país irmão. Então aí começa toda essa influência socialista. Está reforçando essa relação da URSS. Vamos lá. Por meio de um rearmamento, olha só, em marcha acelerada, conseguiu alcançar o equilíbrio estratégico com os Estados Unidos, o que veio a favorecer o abrandamento da tensão com os países ocidentais. 1969 e 79. Gente, o que está acontecendo aqui? Aqui a gente começa a perceber o envolvimento com os países aí, as repúblicas comunistas. E esse envolvimento faz com que a Rússia, é óbvio, mas que a URSS tornasse esse medo, né, dos conflitos, essa intervenção da Rússia e os países acabando cedendo, os países com medo de um impacto militar, com medo, né? Então tem toda essa questão militar por trás da URSS nesse momento. Seguindo. Aí quem vem depois, espera só um pouquinho. Então, é interessante a gente comentar dentro desse fato que nós estamos aí, né? Importante a gente comentar. Então, até chegar no Mikhail Gorbachev, tiveram dois presidentes. Esses dois presidentes que vieram posteriormente, né, não tiveram muito êxito. Mas o que acontece? Posterior a isso, em 1985 a 1991, aparece então a figura de quem? Mikhail Gorbachev. Figurinha aí, nós estamos vendo na foto na tela. Mikhail Gorbachev foi o último secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, 1985-1991. Ou seja, o último líder da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas deixam de existir com o Mikhail Gorbachev. Conduziu o fim da Guerra Fria com os Estados Unidos, né? Aquela guerra ideológica lá, ele põe ao fim. Em seu governo, marcou a perda do poder do Partido Comunista, e aí há uma disputa interna do partido. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990 por ter encerrado a Guerra Fria, todo esse fator.
chegou a ser deposto do cargo em uma tentativa de golpe em 1991, acabou renunciando em 25 de dezembro do mesmo ano. Só que tem duas coisas importantes que a gente não viu aqui em tela e vale a pena a gente comentar do governo de Mikhail. Ele é o responsável pela perestroika e pela glasnost. Perestroika e a glasnost. O que é a perestroika? Perestroika, ela representou a transparência econômica. E a glasnost representou a transparência política. Então, essas duas políticas que foram criadas por Mikhail Gorbachev favoreceu o enfraquecimento da URSS. Por quê? Porque aí ela fica fácil de se discutir, teve manifestações, teve movimentos, infiltração de outros partidos, e aí ela é minada, né? Ela acaba sendo minada. Em 1991, temos o fim da URSS. Tudo bem? Beleza, meu povo e minhas povas? Vamos lá, seguindo. Quem vem depois de Mikhail Gorbachev? O Boris Yeltsin, né? Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia em 1991, após o fim do quem? Da URSS. E o primeiro eleito democraticamente na história daquele país. Yeltsin comandou a transição do socialismo para o capitalismo, e seu governo foi marcado por transformações econômicas e políticas na Rússia. Em outros países da ex-União Soviética, ele renuncia ao cargo em 31 de dezembro de 1999, nascido em 1º de fevereiro de 31, Yeltsin morreu, morreu em 23 de abril de 2007, vítima de problemas cardíacos. O Boris Yeltsin era o boa praça. Ele tinha alguns problemas de alcoolismo, né? Ele foi visto em vários momentos, assim, coisas ruins para o governo. Essa transição não foi vista com bons olhos, né? E ele teve que comandar. Ele é o primeiro presidente eleito de forma democrática, o povo vai lá, vai eleger, só que ele não se manteve, né? Só que ele o quê? Não se manteve. Teve um problema? Teve um problema. E passou a bola para quem? Com a saída de Boris Yeltsin, aparece quem? Essa figurinha aí. Aparece esta figurinha. O tal do Vladimir Putin assumiu interinamente a presidência da Rússia e está até hoje, de 1999 a 2020. Com a renúncia de Boris Yeltsin, foi eleito presidente em março de 2000. Putin desenvolveu uma política de modernização do país e integração da Rússia à Europa. Legal. Internamente, é acusado de controlar os meios de comunicação e as ONGs. Foi reeleito em 2004 com mais de 70% dos votos. Nesse mesmo ano, recebeu críticas após um massacre de 186 crianças em uma escola invadida por terroristas. Aqui tem um episódio, teve dois episódios, mas esse que nós estamos contando, teve um massacre, 186 crianças foram mortas. Os terroristas entraram lá, queriam que fossem libertados alguns presos políticos, o Vladimir Putin não negociou, não aceitou e muitas crianças acabaram morrendo aí, no caso 186 crianças. Foram perguntar para o Vladimir Putin, mas como é que nós não poderíamos chegar nessa situação? Os Estados Unidos condenou as ações, enfim, depois aconteceu isso num teatro, mesma forma, pessoas morrendo e tal. Aí, de novo, Estados Unidos pressionando, Vladimir Putin pega o telefone, liga para os Estados Unidos e diz assim, olha, o dia que vocês sentarem com os terroristas e negociarem, negociarem com eles, aceitarem as exigências deles, pode me ligar, que aqui na Rússia também a gente vai fazer da mesma forma que vocês norte-americanos farão. O telefone ficou aquele sinal de mudo, assim. Tu, 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 né? Então, ele age de forma muito complicada, né? Mas não negocia, segundo ele, não negocia com terroristas dentro da Rússia. Beleza, minha gente? Chegamos ao fim, né? Literalmente, ao fim da URSS
e com certeza aí esse fim da URSS vai enfraquecendo nessa porção o socialismo. Uma coisa interessante, lembrando que ao término da URSS diminuiu o número de países e eles acabaram compondo o que nós vamos chamar de Comunidade dos Estados Independentes. Mais uma história contada para vocês, meus povos e minhas povas. Beleza, 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 meus povos e minhas povas. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Fui!